João descreve o toque das 6 primeiras trombetas, que anunciam as pragas e os juízos de Deus sobre a humanidade rebelde. A 6ª trombeta, em especial, chama a nossa atenção, pois ela revela a existência de 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates e que são soltos para matar a 1/3 parte dos homens. Antes de entrarmos na interpretação bíblica, é importante entendermos o contexto histórico em que essa profecia foi dada. O livro de Apocalipse foi escrito por João, o discípulo amado de Jesus, por volta do final do 1º século depois de Cristo, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu. Naquela época, o Império Romano dominava o mundo conhecido e perseguia os cristãos, que eram considerados inimigos do Estado por não adorarem o imperador como Deus. João recebeu uma série de visões de Jesus, que lhe mostrou as coisas que haviam de acontecer no futuro, desde a situação das 7 igrejas da Ásia Menor até o retorno glorioso de Cristo e o estabelecimento do seu reino eterno. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal, para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. O capítulo 9 do Apocalipse faz parte da seção que trata das 7 trombetas, que são tocadas por 7 anjos após a abertura do 7º selo do livro selado com 7 selos, que contém o plano de Deus para a história. As 7 trombetas são uma alusão às 7 trombetas de Jericó, que foram tocadas pelos israelitas para derrubar as muralhas da cidade inimiga e conquistar a terra prometida. As 7 trombetas do Apocalipse, porém, têm um alcance maior, pois elas afetam toda a terra e anunciam os juízos de Deus sobre os ímpios, que não se arrependem dos seus pecados e não reconhecem a soberania de Deus. As 4 primeiras trombetas causam desastres naturais, como chuva de fogo, queda de estrelas, escurecimento do sol e da lua e contaminação das águas. As 3 últimas trombetas são chamadas de ais, pois elas trazem calamidades ainda maiores, como a invasão de gafanhotos demoníacos, a guerra dos 4 anjos do Eufrates e a queda do reino de Satanás. Agora que nós já vimos o contexto histórico, vamos ver o que a Bíblia diz sobre os 4 anjos do Eufrates. O texto que nós vamos analisar está em Apocalipse 9, 13 e 21. Vamos ler. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios. E os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Esse é um texto muito impressionante e cheio de simbolismos. Vamos tentar entender o seu significado. A palavra anjo significa mensageiro, e pode se referir tanto a seres celestiais quanto a seres humanos. No livro de Apocalipse, há vários tipos de anjos, como os anjos das 7 igrejas, os anjos das 7 trombetas, os anjos das 7 taças, os anjos da abominação da desolação, os anjos da colheita, os anjos da batalha do Armagedon, entre outros. Os 4 anjos do Eufrates são diferentes dos demais.
pois eles são descritos como anjos caídos, que estavam presos por Deus por causa da sua rebeldia, e que são soltos por uma ordem divina para executar um juízo específico. Eles são comparados aos anjos que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus e que foram lançados na terra, conforme Apocalipse 12, 7 e 9. Esses anjos caídos são também chamados de demônios, espíritos malignos, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade, conforme Efésios 6:12. Eles atuam no mundo invisível, influenciando as nações, as culturas, as religiões, as ideologias, as filosofias e os indivíduos para afastá-los de Deus e levá-los à destruição. Os 4 anjos do Eufrates, portanto, são 4 líderes demoníacos, que têm sob o seu comando um exército de 200 milhões de demônios, que são representados pelos cavalos e pelos cavaleiros da visão de João. Eles estavam presos junto ao grande rio Eufrates, que é o maior rio do Oriente Médio e que atravessa 4 países: Turquia, Síria, Iraque e Irã.